Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está analisando emprego e salário no Brasil. Nossa convidada, doutora Lúcia Garcia, do DIEESE, participa do programa, o jornalista Davi Emerick. Doutora Lúcia, nós temos aí um dado recente da Organização Internacional do Trabalho, OIT, intitulado Tendências Mundiais do Emprego, que informa que hoje há uma necessidade de 600 milhões de postos de trabalho produtivo para prevenir o mundo de uma crise ainda mais avançada no setor de emprego. Diante do comportamento da economia dos Estados Unidos e também na Europa, o rumo parece que está apontando em outra direção, não? Nós temos uma tendência ao aprofundamento dessa crise. Ela é uma crise sistêmica, ela não é uma crise de um país, ela é uma crise que se projeta para algo em escala mundial, que está relacionado à substituição do mundo produtivo pela hegemonia do financeiro, do mundo financeiro, da ciranda financeira, né? De um âmbito que não gera valor, não gera riqueza. Não gera riqueza no sentido de riqueza tangível, que satisfaça necessidades, enfim, e que distribua principalmente renda pelo mundo. Ao contrário, há um processo de concentração e ampliação da incerteza, né? Questões que são vetores, né? Que estão seguindo em oposição, né? Àquele momento de ouro da estrutura produtiva e capitalista do pós-guerra, onde nós víamos um mundo produtivo, né? Com uma hegemonia, enfim, com a própria reconstrução da Europa no pós-guerra, com uma concertação social importante no solo europeu, que vislumbrava uma sociedade de consumo e um horizonte de planejamento, enfim, para a própria produção, né? Hoje nós temos uma situação em que, além do domínio dos grandes grupos financeiros, uma prevalência do mundo do consumo ao mundo produtivo, que não nos parece que esteja perto de ser solucionada essa crise. Vamos para o Brasil, alguns números para que a senhora possa analisar para a gente aí. Ao analisarmos os dados referentes ao mercado de trabalho metropolitano brasileiro, onde o DIEESE trabalha bastante, no primeiro trimestre de 2012, nota-se que a população com idade ativa, PIA, ficou em cerca de 42 milhões de pessoas e aproximadamente 57,1% desse total, ou seja, 24 milhões, integravam a população economicamente ativa, a famosa PEA. Na composição da PEA, mais de 22,5 milhões de indivíduos encontravam-se ocupados e 1,4 milhão estava na condição de desocupados, o que corresponderia a uma taxa de desemprego de 5,8%. Porque alguns analistas chegam a considerar essa taxa como de pleno emprego. Há controvérsia sobre essa conclusão? Acho que sim. Eu acho que essa é uma matéria extremamente controversa, ela presta-se a um debate intenso, não é? Nós, no DIEESE, consideramos esse mesmo universo populacional, praticamente, e consideramos que a taxa de desemprego a ser considerada é uma taxa de desemprego que praticamente dobra esse patamar, é uma taxa de 10,8%. E não só o patamar da taxa nos desautoriza a tranquilamente assimilar uma ideia de que nós estejamos numa situação em que estão fora do universo populacional apenas indivíduos extremamente desajustados, não é? Ou aqueles trabalhadores que estão no exato momento da troca do posto de trabalho por outro, então um desemprego friccional, né? Se o patamar ele nos desautoriza, eu diria que o movimento nos desautoriza também. Por quê? Porque nós tivemos uma queda de desemprego muito intensa em 2010 e primeiro semestre de 2011. Essa queda, ela foi perdendo vigor, e hoje nós temos um movimento do desemprego, uma queda da taxa, muito que perdeu ritmo.
Caiu na inércia, certo? como a senhora falou. Caiu na inércia. Bom, taxas de desemprego de 10%, nos autorizam a falar em pleno emprego, nos autorizam a desmobilizar, por exemplo, política pública para a área do mercado de trabalho, ou focalizarmos essa política pública apenas para ajustes de informação melhor e fluência no mercado de trabalho? Penso que não. O Beto falou aqui que esse estudo da OIT, para o mundo não entrar numa crise profunda, precisaríamos de 600 milhões de postos de trabalho no mundo inteiro. Se a gente jogar isso para o Brasil, na opinião da senhora, qual é a geração ideal de emprego para a gente não entrar numa crise profunda no mercado de trabalho por ano, por exemplo? Nós estamos falando da ordem de 700 mil postos de trabalho para o nosso universo de metropolitano, né? Essa geração de 700 mil postos de trabalho anual, ela permite não só estabilizar, mas permite uma contínua queda da taxa de desemprego, né? Hoje, nós temos 2,5% da composição da taxa de desemprego, que corresponde a um desemprego de longuíssimo prazo. Né? Nós estamos falando de um desemprego em que as pessoas estão continuamente procurando emprego nos últimos 24 meses, onde uma população tem um perfil muito mais difícil na sua colocação, onde nós precisamos associar políticas de mercado de trabalho a políticas sociais. 2,5. 2,5. Né? E um movimento de taxa de desemprego de curto prazo, que nós comentávamos no início do nosso debate aqui, né, de 8,5%, 8,4%, ou seja, que é um desemprego de mais curto prazo. Esse desemprego é um desemprego muito associado às conjunturas, né? E também nós temos, e é preciso associar os debates que nós estamos fazendo aqui, nós temos a questão da juventude brasileira, por exemplo, e a sua colocação no mercado. O curioso é que em meio a esses sinais de manutenção das disparidades, dos problemas do mercado de trabalho, como um nível de desemprego ainda importante, né? Não é espanhol, mas é muito importante. Há outras situações contraditórias, no sentido positivo, como a presença maior da mulher como chefe de família e, portanto, com capacidade de geração de renda. Segundo dados do IBGE, é cada vez maior o número de famílias brasileiras chefiadas por mulheres. E as mulheres chefes de família, que eram 24,9% em 2000, saltaram no último censo para 38,7%. Como explicar esse novo perfil do papel da mulher, né, no mercado de trabalho e também, obviamente, na sociedade? Porque isso é um protagonismo também. A mulher entrou decisivamente no mercado de trabalho nacional na década de 90. Né? E isso foi fruto de vários fatores. Nós tivemos uma sofisticação do consumo, né? Nossa pauta de consumo ela ampliou muito. Né? Tem vários itens que nós podemos citar aqui que não faziam parte da nossa pauta de consumo. Nós tivemos, associado a isso, uma queda de renda muito violenta nos anos 90, no Brasil, na América Latina, né? Que impulsionaram, enfim, essa entrada no mercado de trabalho. Foi uma entrada definitiva, mas esse foi o grande movimento de entrada das mulheres no mercado. Nós observamos que agora, na década dos 2000, a mulher manteve sua presença no mercado de trabalho. Não houve uma elevação importante da presença da mulher no mercado de trabalho nos últimos 2, 3 anos. Né? Nós temos uma manutenção, o que quer dizer que nós estamos com uma entrada das mulheres no mercado de trabalho que mais ou menos acompanha a taxa de crescimento vegetativa feminina. Né? As jovens entram no mercado de trabalho e as mulheres mais velhas, enfim, têm ficado no mercado de trabalho até 60, 65 anos. Né? Então, nós temos uma reposição. Né? A mulher não sai mais do mercado de trabalho quando tem filhos. Né? Antes, em algum momento atrás, enfim, na nossa história, as mulheres
tinham uma experiência no mercado de trabalho, se recolhiam, tinham seus filhos, quando os filhos adolescentes retornavam. Não acontece mais esse movimento. Agora tem a licença maternidade, se ampliou também para o serviço público, né? Isso. Mas as creches ainda são muito rarefeitas. Né? Exatamente, as mulheres não têm apoio para essa presença delas no mercado de trabalho, né? Não existe, você desempenha no mercado de trabalho um papel em busca de uma produtividade elevada, se prepara para a entrada no mercado de trabalho muito mais do que a população masculina, as mulheres estudam, e você continua com o ônus de toda a organização familiar. E nós ampliamos o número de chefes de domicílio. As mulheres, quando... e esse número, ele é realmente maior nas famílias mais pobres, não é? Mas mesmo as mulheres de classe média vão ganhando autonomia, vão fazendo suas opções, não é? E a presença masculina nesses domicílios, ela não se verifica como um núcleo, né? Um núcleo familiar ou uma coprovedoria, não é? De fato, essa é uma tendência que veio para ficar, que vai se aprofundar. Nós precisamos gerar leis que protejam essas mulheres, nós precisamos fazer discussões amplas na sociedade, as mulheres vão reivindicar isso, as mulheres são eleitoras, né? Elas exigem que se passe a pensar nesse universo feminino, universo laboral feminino, universo das atividades que as mulheres desenvolvem para que a classe trabalhadora exista no outro dia pela manhã. Né, para que nós tenhamos uma classe trabalhadora daqui a 20 anos. Eu lhe perguntaria o seguinte, quer dizer que a revolução feminina ainda não terminou, há ainda muito chão para se andar. Digamos assim, andamos pouco na nossa pauta. Por exemplo, o chefe de família, como o Beto citou, em 2000, as mulheres representavam 24,9%, saltou no último censo para 38,7%. A gente pode dizer que, se pegarmos os países mais desenvolvidos, onde a questão de gênero estaria razoavelmente resolvida, esse índice seria o quê? De 50%, mais de 50%, já que as mulheres é que tendem a ficar com os filhos, tal. Qual o limite disso, dessa evolução de experiências nos países são as mais díspares possíveis, né? Nós encontramos os países escandinavos, onde a administração pública ela tem uma matriz muito feminina de proteção à família, nós vamos encontrar patamares elevados, mas de equilíbrio, né? Em torno de 40%. Em outros países, sequer estatísticas nós temos, mas nós sabemos que a situação das mulheres na África com seus filhos é extremamente penosa. Então, a situação na América Latina também é muito díspare. Não existe uma média. Mas tem algo para subir aqui ainda? Tem. Eu acredito que essa presença feminina na condição de chefe de domicílio, com ou sem prole, ela deve ainda se elevar. Por que eu faço esse acento, com ou sem prole? Porque a modalidade de arranjo familiar que mais cresce no Brasil é a da família unipessoal feminina, ou seja, as mulheres que moram sós. Tenham ou não tenham relações afetivas, companheiros, esses companheiros não coabitam. Elas permanecem no seu domicílio com a sua autonomia econômica e muitas delas com a opção de não gerarem, não é? Essa é a família que mais cresce, essa modalidade que mais cresce no país e a segunda é efetivamente essa família monoparental feminina, esse nome complicado, né, que quer dizer apenas uma mãe ou apenas um progenitor, não é? E feminino, ou seja, a mãe e seus filhos, não é? É uma família que ganha força, não é? Pela autonomia econômica, social das mulheres, não é? Cultural das mulheres, não é? Que realmente
e por uma necessidade também, porque, enfim, nós sabemos que a instabilidade ou que nós estamos numa acomodação social com relação a essas questões. Nós já falamos das mulheres, agora vamos falar do papel das crianças trabalhadoras, porque no último censo, uma das novidades reveladas foi de que existem no país 132 mil domicílios sustentados por crianças trabalhadoras com idade entre 10 e 14 anos. Esse dado não contrasta com a implantação de programas sociais, atualmente, como Bolsa Família e outros, e também com o aumento do emprego com carteira assinada? Temos aí uma agenda muito ainda, o país ainda está em débito com a infância e com o desenvolvimento, não é? Com a felicidade, enfim, dessas crianças. Esse é um número que se refere muito mais ao meio urbano e rural do que ao mundo urbano, né? Nós temos hoje uma tendência à não participação de crianças no mercado de trabalho urbano no Brasil, né? Seja pelo desenvolvimento, de maneira geral, do país, pela legislação também mais cuidadosa, em um ambiente de maior fiscalização, não só do aparato estatal, mas aparato social em relação às crianças, não é? Quanto por programas que estimulam a presença na escola. Essa é uma realidade, sobretudo, do meio rural brasileiro. E há que se ainda analisar, não é? Qual é a forma de trabalho dessas crianças. Não é? Nós sabemos que existem diversas formas de organização da família, organização produtiva da família. E o trabalho infantil, então, ele estabelece um programa social e um problema social a ser analisado à parte, né, no Brasil. Por quê? Porque nós temos crianças que estão engendradas na forma de organização da família, muitas vezes na unidade familiar da economia agrícola, enfim, que é completamente diferente de uma criança explorada no trabalho doméstico no meio urbano, né? Então, nós temos especialistas no Brasil que estão cuidando dessa situação. Mas, sem dúvida, é uma dívida do Brasil para com o futuro. Muito bem. Nosso programa Agenda Econômica está chegando ao seu final por hoje. Nós queríamos agradecer a presença aqui da doutora Lúcia Garcia, que é coordenadora de pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE. Muito obrigado pela sua presença. E também agradecer a participação do jornalista Davi Emerick. Caso vocês queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.